Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, irmãos. Só que nesse vídeo eu quero trazer uma revelação para os irmãos. Eu quero trazer uma revelação com respeito ao tempo dos gentios. Eu já pesquisei aí no YouTube e não ouvi ninguém trazendo essa revelação. Então eu quero trazer uma revelação para vocês, mostrando quando foi que começou o tempo dos gentios e quando foi que terminou o tempo dos gentios. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, Yahshua disse que Jerusalém seria pisada até que completasse o tempo do gentio, o tempo das nações. Então vou estar trazendo uma revelação para você com respeito a este assunto. E também vou estar falando sobre o tempo do fim. Quando foi que começou o tempo do fim? Então preste bastante atenção nesse estudo para que você possa entender. Eu vou estar te mostrando esse estudo num quadro. Vou começar a te mostrar num quadro da agora para frente. Preste bastante atenção, irmãos, para vocês entenderem essa questão. Então veja bem, irmãos, aqui está o quadro. Eu fiz um rascunho no quadro aqui para nós entendermos essas duas profecias. Para nós entendermos quando foi que Jerusalém deixou de ser pisado pelas nações, pelos gentios, e quando foi que começou o tempo do fim, nós temos que ler Lucas capítulo 21, versículo 24 e Daniel capítulo 4, versículo 25. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, Yahshua disse assim, Jerusalém, Yahushalã será pisada até que se complete o tempo das nações, o tempo dos gentios. Em Daniel capítulo 4, versículo 25, tem uma profecia dada a Nabucodonosor, o sonho que Nabucodonosor teve. Então, para nós entendermos essa profecia de Yahshua, nós temos que ler também Daniel capítulo 4, versículo 25. E aí também nós vamos entender quando foi que começou o tempo do fim. Então veja bem, eu gostaria de estar lendo Daniel, capítulo 4, versículo 25, para nós entendermos essas questões. Aqui diz assim, tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, passeando sobre o terraço do palácio real da Babilônia, o rei tomou a palavra dizendo, não é essa a grande Babilônia que eu construí para fazer dela a minha residência real e pela força do meu poder e para a majestade da minha glória? Essas palavras estavam ainda na boca do rei, quando uma voz caiu do céu. É a ti que se fala, ó rei Nabucodonosor. A realeza foi tirada de ti, serás expulso da convivência dos homens, e com as feras do campo será a tua morada. De ervas como os bois te nutrirás, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem lhe apraz. Então, o Eterno, quando Nabucodonosor virou e falou assim, eis aí a Babilônia que eu criei com meu próprio poder para a minha própria glória. Veio uma voz do céu e falou com ele, Nabucodonosor, você agora vai pastar junto com os animais. Você vai pastar durante 7 tempos. 7 tempos são 7 anos, irmãos. O Eterno falou, você vai pastar junto com os bois durante 7 anos, até que você reconheças que o meu reino está acima do reino dos homens, que eu sou aquele que tiro reis e coloco reis no poder, que tiro reinos e estabeleço reinos. O dia que você reconhecer isso, depois de 7 anos você vai reconhecer isso. Aí a Babilônia, o seu reino, vai ser entregue para você novamente. E isso aconteceu com Nabucodonosor, irmãos. Nabucodonosor ficou 7 tempos, 7 anos, pastando junto com os bois, comendo capim junto com os animais. O cabelo da sua cabeça cresceu, as unhas da sua mão cresceu, e ele ficou 7 tempos, 7 anos pastando com os animais, para ele aprender que o Eterno é aquele que tira o reino dos homens e entrega para quem ele quiser. Depois de 7 anos, o Eterno entregou o reino da Babilônia para ele novamente. Então essas duas profecias estão interligadas, irmãos. A profecia de Nabucodonosor está interligada com a profecia que Yahshua soltou. Por quê, homens? Porque Yahshua disse assim, Jerusalém será pisada pelas nações até que se complete o tempo das nações, o tempo dos gentios. Da mesma forma que o Eterno tirou a Babilônia de Nabucodonosor, o Eterno tirou Israel, tirou o país de Israel da mão de Israel, entregou na mão das nações. Da mesma forma que o Eterno tomou a Babilônia de Nabucodonosor, o Eterno tomou Jerusalém dos judeus e deixou com que Jerusalém fosse pisada até que se completasse o tempo dos gentios, o tempo das nações. Depois que passou 7 tempos, o Eterno entregou para Nabucodonosor a Babilônia novamente, entregou o reino da Babilônia para ele novamente. Então, para nós entendermos essas duas profecias, nós temos que interligar ela, que uma está interligada com a outra.
As duas estão interligadas. Então o que nós temos que fazer, Romilson? Nós temos que pegar o número 7 aqui, ó, dos 7 tempos de Nabucodonosor, porque o número 7 significa completo, plenitude. Nós temos que pegar esse número 7 aqui e somar vezes 365 dias. Por que, Romilson, que nós temos que somar vezes 365 dias? Porque 365 dias é o calendário da Igreja Católica, é o calendário dos gentios. E aí você vai me dizer, mas nós não devemos pegar, não é o calendário hebraico que é de 360 dias? Não, nós não podemos pegar o calendário hebraico. Por quê, Romilson? Porque Yahshua está falando do tempo dos gentios, ele não está falando do tempo dos judeus. O calendário hebraico que foi dado para Israel foi dado para marcar o tempo para os judeus. No calendário hebraico, o tempo dos judeus é de 360 dias. Mas o tempo das nações, o tempo dos gentios, ele é de 365 dias. Esse é o tempo dos gentios. E Yahshua não está falando do tempo dos judeus, dos ialdinhos. Ele está falando do tempo dos gentios. E Yahshua está dizendo assim, ó, Jerusalém, Yahushalã será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Qual que é o tempo dos gentios, Ramiro? O calendário gregoriano de 365 dias. Então nós vamos pegar 7 vezes 365 dias. Nós vamos ter 2.555 dias. E aí, Romilson, o que nós temos que fazer agora? Agora nós temos que pegar esses 2.555 dias e transformar eles em anos. Nós temos base para isso? Temos. Números 14, versículo 34. Fala que dias podem ser interpretados como sendo anos. Números 14, versículo 34 e Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Fala que dias podem ser interpretados como sendo anos. Então, se nós interpretarmos 2.555 dias como sendo anos, nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter 2.555 anos. E aonde está esses 2.555 anos, amigos? Agora que está. Nós temos que vir aqui agora, pegar o ano 607, somar mais 1948, nós vamos ter 2.555 anos. Romilson, por que nós vamos somar 607 mais 1948? Nós vamos somar 607 porque foi aqui que Jerusalém começou a ser pisado pelas nações. Quem era o reino aqui, Romilson? Quem era o rei desse reino aqui? Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E foi Nabucodonosor, foi o reino da Babilônia que começou a pisar sobre Jerusalém, começou a pisotear sobre Jerusalém e Yahushalã. Então quando Yahshua diz assim, Yahshua diz assim, Jerusalém, Yahushalã será pisada pelas nações, até que se complete o tempo das nações, o tempo dos gentios. Aí nós temos que olhar quando foi que Jerusalém começou a ser pisado pelas nações e quando foi que Jerusalém deixou de ser pisado pelas nações. Jerusalém começou a ser pisado pelas nações, irmãos, no ano 607 antes do Mashiach. E Jerusalém só deixou de ser pisado pelas nações no ano de 1948, depois do Mashiach. No ano de 1948, Jerusalém deixou de ser pisado pelas nações. Então nós temos que procurar entender essa questão. Nós temos que observar. Quando foi que Jerusalém começou a ser pisado pelas nações? No ano 607 antes do Mashiach. Quem era o rei nessa época aqui, Romilson? O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele era o rei da Babilônia. Foi ele que levou Jerusalém cativeira pela primeira vez no ano 607 antes do Mashiach. No ano 607, Daniel e alguns judeus e os seus colegas foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Pela primeira vez, no ano 607 antes do Mashiach, Jerusalém começou a ser pisoteada pelas nações. E aí nós temos que somar então mais 1948. Por que mais 1948, meus? Porque foi no ano de 1948 que Jerusalém deixou de ser pisado pelas nações. Foi no ano de 1948. Por quê, Romilson? Porque foi aqui que Israel virou um país. Foi no ano de 1948 que Israel virou um país. E aqui pela primeira vez, em 14 de maio de 1948, Israel virou um país. Israel deixou de ser pisado pelo gentio, deixou de ser pisado pelas nações. Em 1948, o Eterno entregou o país de Israel para eles, na mão deles novamente. O reino, Israel, Jerusalém foi entregue na mão dos judeus pela primeira vez para os judeus no ano de 1948, depois que o Eterno tinha tirado da mão deles. O Eterno tirou da mão deles no ano 607, quando Nabucodonosor invadiu Israel, levou para o cativeiro Daniel, seus colegas e alguns judeus, no ano 607. Ali começou a ser pisoteado pelas nações. E no ano de 1948, o Eterno entregou Jerusalém para eles novamente. Quando Oswaldo Aranha, um brasileiro, Oswaldo Aranha entregou o país para eles. Ali eles viram uma nação, eles viram um país.
Tá entendendo? Alias deixou de ser pisado pelas nações. Vou estar falando sobre isso. Então, quando você soma 607, quando eles começou a ser pisoteado, e no ano 1948, quando eles deixou de ser pisoteado pelas nações, você tem então agora 2.555 anos. É como se Austin estivesse dizendo assim, ó, Jerusalém vai começar a ser pisoteado pelas nações no ano 607 pelo rei Nabucodonosor. Aqui Jerusalém vai começar a ser pisoteado pelas nações. E é como se Austin estivesse dizendo assim, ó, e no ano de 1948, quando a figueira brotar, Israel vai deixar de ser pisoteado pelas nações. Israel vai virar um país novamente. Israel vai deixar de ser pisoteado pelas nações. No ano de 1948, em 14 de maio. E aí nós temos então 2.555 anos. E Austin está nos dando uma profecia aqui, irmãos. Ele está mostrando uma profecia para nós, que começou no ano de 607 e terminou no ano de 1948. Mas para nós entendermos essa profecia, nós temos que fazer essa conta aqui, ó, do 7 vezes 365, somar 7 vezes 365 dias, que é o calendário gregoriano, o tempo dos gentios. E aí nós vamos chegar a 2.555 dias, nós transformamos isso aqui em anos, nós temos 2.555 anos. Está aqui embaixo agora ele aqui, a soma aqui, ó, 607 mais 1948, são 2.555 anos. Então veja bem, irmãos, agora recapitulando. Israel começou a ser pisado. O tempo dos gentios, então, pisotear Jerusalém começou no ano de 607 antes do Mashiach. Terminou quando, amigos? Terminou no ano de 1948, quando Israel virou um país. Está onde, amigos? Isso está no livro de Isaías 66, versículo 8. O que está escrito lá? Pode acaso um país, uma nação nascer em um só dia? Assim será Sião. O Eterno está dando uma profecia mostrando que Israel ia virar um país de um dia para o outro. De um dia para o outro, o Eterno ia entregar o país de Israel na mão deles novamente. E eles iam deixar de ser pisados pelas nações. Como é que você pode provar, homens, que eles deixou de ser pisado pelas nações no ano de 1948? Eu posso provar porque em 14 de maio de 1948 o Eterno entregou o país para Israel. Israel virou um país aqui, ó, em um dia. Num dia só, cumprindo Isaías 66, versículo 8. E a prova que o Eterno entregou para eles no dia 14 de maio, no dia 15 de maio já aconteceu uma guerra. Os palestinos vieram contra Jerusalém, vieram contra Israel. O que aconteceu, Rômeus? Israel atropelou com os muçulmanos, arrebentou eles de vez. No ano de 1949 acabou a guerra, Israel venceu a guerra. E aí, Rômeus? E aí no ano de 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Veio 12 países contra Israel. Se você não pesquisou, pesquisa lá para você ver. No ano de 1967, veio 12 países contra Israel. Israel arrebentou com 6 países. Ele venceu um país por dia. Por isso que chama a Guerra dos 6 Dias. A ONU teve que intervir, porque senão Israel ia acabar de atropelar o resto dos países. Mas por que Israel atropelou eles, homens? Por que Israel passou por cima deles? Porque o Eterno falou no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. O Eterno falou assim, ó: quando eu trouxer vocês para a terra de vocês novamente, ninguém vai arrancar vocês de lá. Vocês vão plantar e vocês vão colher. E vocês vão edificar a cidade que está em ruína. Vocês vão restaurar a cidade de vocês de novo. Hoje Israel está completamente restaurado. Israel virou um país. Israel virou uma potência. E o Eterno virou e falou assim: eu vou trazer vocês para a terra de vocês de novo. Vocês vão plantar e vão colher. E vocês vão edificar aquela cidade que foi destruída. Tá entendendo, irmãos? Então Jerusalém começou a ser destruído, começou a ser pisoteado pelas nações em 607 antes do Mashiach. Eu vou colocar uma estátua aí agora para vocês entenderem o que eu estou falando. A estátua lá, ó, do sonho de Nabucodonosor lá, aquela estátua lá. Ali, os impérios que começou a pisotear Jerusalém foi Babilônia. A cabeça da estátua representava a Babilônia de Nabucodonosor. Ela começou a pisotear sobre Jerusalém. Ali começou o tempo dos gentios. E aí você vai descendo na estátua, aparecem os braços da estátua. Os braços são os Medo-Persas. Os Medo-Persas, quando os Medo-Persas derrotaram a Babilônia, que os Medo-Persas derrotaram a Babilônia. Quando eles derrotaram a Babilônia, eles disseram assim: não, Jerusalém não manda em nada lá não, quem manda aqui agora somos nós, somos os Medo-Persas. E aí Jerusalém então passou a ser pisoteada pelos Medo-Persas. O tempo dos gentios ainda estava em vigor. Os Medo-Persas estavam pisoteando sobre Jerusalém. Depois dos Medo-Persas veio a Grécia de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande chegou, ele virou e falou assim: Alexandre o Grande destruiu os Medo-Persas. O ventre da estátua ali é representado pela Grécia. A Grécia destruiu os braços da estátua, destruiu a Medo-Pérsia. E aí Alexandre o Grande, a Grécia virou e falou assim: não, quem manda em Jerusalém é nós. Nós é que manda em Jerusalém. Então Jerusalém foi pisoteada pelos gregos, pela Grécia.
E aí depois veio quem, Romilson? Depois veio Roma. Roma destruiu a Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande foi destruída pelas pernas da estátua. As pernas da estátua representam o Império Romano. O Império Romano pisoteou sobre Jerusalém. Quando Yahshua veio em Jerusalém, quem mandava ali era o Império Romano. Foi Pilatos, foi Roma que mandou pregar Yahshua no madeiro. Então Jerusalém foi pisoteada pelos romanos. Depois dos romanos veio o quê, Romilson? Veio as guerras das cruzadas. Só você pesquisar lá, você vai ver as cruzadas ali, ó, as guerras das cruzadas. Tudo, todo mundo pisoteando sobre Jerusalém. Depois das cruzadas veio o Império Otomano. O Império Otomano pisoteou sobre Jerusalém. E aí no ano de 1947 quem mandava ali era o Reino Unido, era a Inglaterra que mandava lá. No ano 1947 quem mandava lá em Jerusalém, quem estava pisoteando sobre Jerusalém era a Inglaterra. Mas no ano de 1948 o Eterno entregou Jerusalém, entregou o país de Israel para Israel novamente, porque Yahshua disse, Jerusalém será pisada até que se cumpra o tempo dos gentios. Então em 1948 cumpriu-se o tempo dos gentios, completou-se o tempo dos gentios. O Eterno entregou Jerusalém para ir para os judeus novamente, entregou Yahushalã, entregou Israel, entregou o país na mão dos judeus, dos Yaldins. Tá entendendo? E aí teve a guerra, no outro dia teve a guerra. Israel atropelou seus inimigos. E aí no ano de 1967, Israel arrebentou com seus inimigos novamente, destruiu um país por dia. Por quê, Romeus? Porque o tempo dos gentios tinha acabado em 1948. Ninguém mais vai pisotear sobre Jerusalém. Jerusalém foi entregue na mão dos judeus. Hoje lá no Oriente Médio, existem vários inimigos de Israel. Porém, nenhum daqueles países tem condição de guerrear com Israel. Israel, em poucas horas, se ele quiser, ele varre todos aqueles países ali, ó. Irã, Turquia, Síria, ele acaba com todos eles em poucas horas. Por quê, Romeus? Porque eles têm muita bomba atômica, eles se tornaram uma potência. Por que eles se tornaram uma potência, Romeus? Para cumprir Amós, o Eterno falou, quando eu trouxer vocês de volta para o país de vocês, ninguém vai arrancar vocês de lá mais. Ninguém vai arrancar vocês de lá mais. Por quê? Porque o tempo dos gentios termina aqui. Aqui termina o tempo dos gentios. O tempo dos gentios terminou em 1948, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, em uma canetada só entregou o país para Israel. Então, da mesma forma que o Eterno tirou a Babilônia de Nabucodonosor, tirou o reino de Nabucodonosor e passou 7 tempos e entregou para Nabucodonosor, da mesma forma também iria passar 7 vezes 365, ia passar 2.555 anos e o Eterno ia entregar Jerusalém e Yahushalã na mão dos judeus novamente. Então o tempo dos gentios se completou. E quando terminou o tempo dos gentios em 1948, aconteceu o quê, Romeus? Começou-se o tempo do fim. O tempo do fim começa quando termina o tempo dos gentios. O tempo do fim começou aqui, ó, em 1948. Por isso que existe várias passagens na Escritura falando sobre o tempo do fim. No livro de Ezequiel fala sobre o tempo do fim. No livro de Isaías fala sobre o tempo do fim. No livro de Daniel, capítulo 12, fala sobre o tempo do fim. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, Daniel pergunta para o anjo, quando é que essas coisas vão acontecer? E o anjo diz para ele, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. O anjo disse para Daniel, Daniel, vai e tome seu repouso, porque você vai se levantar no tempo do fim. Mas essas coisas não são para agora, Daniel. Essas coisas vão acontecer no tempo do fim. Não é para a sua época, é para a época do fim, quando muitos viajarão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Portanto, o tempo do fim começou em 1948. Foi aqui que começou o tempo do fim. Foi aqui que a tecnologia disparou. Foi aqui que começou a surgir os supercomputadores. Foi aqui que o celular apareceu. Foi aqui que apareceu essa tecnologia que nós temos hoje. Tudo aconteceu aqui, tudo começou aqui no ano de 1948. No ano de 1948 começou-se o tempo do fim. Diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotam os seus ramos, renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. E Yahshua estava dizendo assim, quando vocês veem a figueira brotar, quando vocês veem Israel virar um país, ali começou-se o tempo do fim. E Yahshua disse assim, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E Yahshua está dizendo, a geração que vê essa figueira brotar era a última geração, é a geração do tempo do fim. A figueira brotou no ano de 1948 e Yahshua está dizendo, quem vê Israel virá um país, quem vê Israel virá um país, virá uma potência, essa é a última geração.
Nós vimos Israel brotar. Nós vimos Israel virar uma potência. Então nós estamos vivendo no tempo do fim. E Yahshua disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. O Eterno, ele faz a sua conta contando de geração em geração. Por isso que no livro de Êxodo ele diz, meu nome é Yahweh. E é assim que eu serei conhecido, de geração em geração. Então veja bem, irmãos, Yahshua diz, essa é a última geração. A geração que vê a figueira brotar, a geração que vê Israel virar um país no ano de 1948, essa é a última geração. Nós somos essa geração, irmãos. Nós estamos no tempo do fim. E uma geração tem quantos anos, Romilson? Uma geração tem de 70 a 80 anos. Isso está no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10. Então eu quero falar um pouco sobre essa parábola da figueira. Depois eu vou mostrar outra revelação do Eterno para os irmãos também, tá entendendo? Então agora eu vou passar para essa questão da figueira, ok, irmãos? Então veja bem, irmãos, aqui está o quadro sobre a parábola da figueira. A parábola da figueira que está registrada em Lucas, capítulo 21, versículo 29. A parábola da figueira nos mostra o quão próximo estamos do arrebatamento. O arrebatamento está eminente. Por quê, Romilson? Porque Yahshua disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual a geração? A geração que vê essa figueira brotar. Ele disse, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brota seus ramos e renova suas folhas, está próximo o verão. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E Yahshua está dizendo, quando vocês veem a figueira brotar, quando vocês verem Israel virar um país, essa é a última geração. Isso é o brotar da figueira. Israel virando um país é o brotar da figueira. Israel virou um país no ano de 1948. Israel foi esparramado para o mundo inteiro, mas no ano de 1948 a figueira brotou. Israel virou uma nação, Israel virou um país. E aí Yahshua disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o que, Romilson? Terremotos, pragas, doenças incuráveis, a grande tribulação chegando, meteoros caindo na terra, água virando sangue, marca da besta, tudo chegando. E Yahshua falou, tudo isso vai acontecer dentro dessa geração. A geração que vê Israel brotar, a geração que vê Israel virar um país, é a última geração. Uma geração de quantos anos, amigos? Uma geração é de 70 a 80 anos, está no Salmos 90, versículo 10. Então, Israel virou um país em 1948. Agora só tem mais uma geração de 80 anos para tudo isso acontecer. Então agora em 14 de maio de 2020, Israel vai estar completando 72 anos, irmãos. Isso no calendário da Igreja Católica. Israel vai estar completando 72 anos. Mas nós não vamos pegar a soma no calendário da Igreja Católica, que é de 365 dias. Essa profecia aqui, eu creio que o Eterno vai usar o calendário hebraico. O calendário de 360 dias. E aí quando nós fazemos a conta no calendário hebraico, porque o tempo do... Aqui não está falando-se do tempo dos gentios, aqui está falando do tempo para Israel. E o tempo para Israel, o calendário para Israel é de 360 dias. Então eu creio que o Eterno vai estar usando esse calendário aqui. Quando nós fazemos a conta nesse calendário aqui de 360 dias, Israel não vai estar completando 72 anos. Israel vai estar completando 73 anos. Eu vou explicar por quê para vocês entenderem. Aqui, ó, 72 vezes 365 dias, que é o calendário da Igreja Católica, nós temos 26.280 dias. Agora, quando nós somamos o calendário hebraico, 72 vezes 360 dias, nós temos 25.920 dias. 26.280 dias menos 25.920, nós temos uma diferença de 360 dias. Tá vendo aí? Então aumenta-se 360 dias a mais. 360 dias é um ano no calendário hebraico. Então, na Israel, esse ano, agora em 14 de maio, Israel não vai estar completando 73 anos. Você tem que acrescentar um ano a mais. Então, Israel vai estar completando 73 anos. E Israel completando 73 anos agora, basta nós somarmos mais 7 anos da tribulação, que a tribulação vai ser 7 anos. Está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Fala que o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus por uma semana ali são 7 anos. Então, 73 mais 7 anos da tribulação, nós temos 80 anos. Aí cumpre o Salmos 90, versículo 10. E Salmos 90, versículo 10, na Bíblia antiga aí, diz assim, depois, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso, nós voamos. Numa tradução antiga diz assim, nós somos arrebatados. Está falando do arrebatamento no final da tribulação, não no arrebatamento antes da tribulação, porque vai ter 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação, no início da tribulação, bem, pouco antes da tribulação, e outro no final da tribulação, no final dos 80 anos. Então veja bem agora, irmãos, Israel completando 73 anos esse ano,
Então o arrebatamento está prestes para acontecer. Tudo indica que vai acontecer agora, na Páscoa, igual eu ensinei nos vídeos aí. Tudo indica que vai ser na Páscoa. 73 anos, mais 7, 80. Entendeu, irmãos? Então nós estamos prestes para o arrebatamento acontecer. Estamos eminentes, o arrebatamento está chegando. Nós estamos muito próximo do arrebatamento. Nós temos que nos preparar, consagrar a nossa vida. Então é isso aí, irmãos. Espero que vocês entenderam aí o que é o tempo dos gentios e o tempo do fim. Como vocês viram aí, a parábola da figueira está para se concluir. E nós estamos prestes a ser arrebatados, irmãos. Estamos no fim dos dias. Nós temos que ficar agora em oração, e jejum e consagração, porque tudo indica que o arrebatamento está para acontecer. Vamos ficar firmes. Fiquem na graça e na paz do Eterno.